Nessa manhã, o Senhor me trouxe o livro de Lamentações de Jeremias para a gente ler e meditar. E eu li o livro todo, são 5 capítulos, né? A passagem que é mais citada é aquela que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ainda a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse é o versículo que é mais conhecido, né? Essa é a passagenzinha de Lamentações que é mais dividido, mais partilhado. Que é importantíssimo a gente trazer a misericórdia do Senhor, a memória, a graça, a bondade de Deus. Isso é um mote aqui no blog. A gente anuncia com prazer, com deleite, a graça, a misericórdia, o favor e a bondade de Deus. Mas eu queria falar sobre o contexto, quer dizer, da carta. Não propriamente o contexto histórico, mas da carta pra gente. Começa assim, eu vou ler um trechinho. Começa assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado para o exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Puxa, cidade que antes era populosa, que era rainha, que era forte. Põe no lugar dessa cidade a tua vida. Agora está afligido, está sob trabalhos forçados, está abandonada. Os que o amavam, os que amavam a cidade, foram embora, procederam perfidamente. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos dos adversários, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. A nudez é o pecado exposto. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundície, a imundície de Jerusalém, está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não teve quem a console. Não tem quem a console. Vê, Senhor, a nossa aflição,
porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar entre as nações no seu santuário, acerca dos quais proibiste que entrasse na sua congregação. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Acerca das quais proibiste que entrasse na tua congregação. Entraram coisas que não eram do agrado do Senhor. Você, eu, a pessoa, a igreja, a cidade, nessa situação, é porque deixou entrar na cidade do Senhor aquilo que não era para entrar, aquilo que ele proibiu, aquele que disse aqui não entra, não tem mistura, não pode, o santo com o vil, não dá, não caminham juntos, não tem yin e yang, sabe? Não caminham juntos. Todo o seu povo anda gemendo, e à procura de pão deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Por que no dia do furor da sua ira? Porque entrou no lugar santo o que não era para entrar. Entrou no lugar santo o que não era para entrar. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Por que o inimigo prevaleceu? Por que ele encontrou espaço? Porque o Senhor é mau? Hoje eu estou a fim de arrebentar com ele? Deus não tem variação, não tem mudança. Ele disse, eu te abençoo, eu te guardo, debaixo da minha poderosa mão. O que fez isso mudar? Mais adiante diz, estende Sião as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Judá que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurar a sua força.
Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas eu, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faz-lhes como fizeste a mim. Aí ele está pedindo. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou o céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrago de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel e retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Tornou-se o Senhor como inimigo. Misericórdia, o Senhor se tornar inimigo? O Senhor se tornar inimigo? Aqui a gente está no Velho Testamento, então vamos trazer isso para hoje. Para o Senhor se tornar inimigo, o Senhor não se torna inimigo. A gente pode se levantar como inimigo. A gente pode deixar entrar no lugar santo, aquilo que não é para entrar. Soberbo, orgulho, vaidade, prostituição, avareza, mesquinharia, ressentimento, blá. E aí, intento deixar entrar, Deus não divide a sua glória. Intento deixar de entrar, você escolhe o caminho. Lembra, a gente já falou tanto disso aqui no blog? Os caminhos estão postos. Você pode escolher o caminho, mas não a consequência. As consequências dos caminhos já estão postas também. O Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele fala, tem 2 caminhos e explica muito claramente quais são as consequências do caminho. Desse caminho, desse caminho. A decisão é minha, a decisão é sua. Então hoje, quando a gente escolhe o caminho, a gente não pode dizer, eu não sabia que era assim. Não pode. A gente tem acesso à palavra, a gente tem acesso direto a Ele. A gente tem enfatizado aqui no blog, provai e vede que Ele é bom, tem que comer. Ele é pão, Ele é água, Ele é carne, Ele é sangue. Provai e vede que Ele é bom. A gente fala da graça, da misericórdia, da bondade e do amor. Mas a gente também tem dito que a graça de Deus não é barata. Melhor, não é uma graça barata. Ela é de graça. Mas custou caro. Muito caro o preço que foi pago por ela. Muito caro foi o preço, muito alto foi o preço do nosso resgate. Para a gente agora usar do perdão, da graça, para andar na libertinagem, para andar na safadeza, para andar buscando os seus próprios deleites. Quem assim pensa, quem assim age, a graça é tão graciosa. É por isso que eu amo Jesus. Porque quem pensa assim, quem age assim, na verdade não teve um encontro com o Todo-Poderoso.
Porque o encontro genuíno não permite, você não consegue, sabe? Não é que a gente fique infalível, mas você não consegue mais esse discursinho boboca de eu posso pecar porque ele me perdoa mesmo, ele sabe como eu sou, ele sabe minhas fraquezas. Ah, Deus me entende mesmo. Entende. Exatamente porque ele entende é que Jesus veio e pagou um preço altíssimo para nos resgatar, para nos comprar, para nos lavar, para nos purificar, como diz lá em Colossenses, para nos entregar santos, irrepreensíveis, limpos a Deus. Não é para pegar um monte de porquinho, sabe, assim, dá uma lavadinha, bota um lacinho de fita. Como diz o brinquedinho do meu neto. Não. Não tem conversa fiada com Deus. Deus é bom, Deus é puro, mas Ele é santo, Ele é justo. E não se zomba dele. Por isso, ele diz vigia e ora para não cair em tentação. Por isso, ele dá o Espírito Santo para nos capacitar cada dia. Cada dia. A palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo é capacitação para todo aquele que crê poder viver nesse mundo. Aí diz: duro esse discurso mas foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Rejeitou o Senhor o seu altar, o altar da cidade, o altar que os que assim procedem levantam. Rejeitou o altar e detestou o seu santuário. O santuário está sujo. Cara. Os muros dos seus castelos, entregou nas mãos do inimigo os muros do seu castelo, deram gritos na casa do Senhor como um dia de festa. Tomamos a casa do Senhor. Por quê? Que Deus é mau? Não. Que os caminhos estão postos. Se você quer andar por esse caminho, as consequências são essas. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou, despedaçou os seus ferrolhos. E o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Secou. Eu não quero ler a passagem toda, mas tem uma passagem. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Não teve ninguém que se levantou para falar, para avisar. Não faz isso, não é por aí. Larga a mão desse orgulho, larga a mão dessa vaidade, larga a mão disso, larga a mão daquilo. Não teve ninguém. Os profetas que se levantaram, muito pelo contrário, se levantaram para te dar visões falsas, para te alimentar. Essa prostituição, porque isso é prostituição. Prostituição com Deus. Você está prostituindo o teu coração, um lugar que era para estar limpo, imaculado, você deixou entrar coisas. E os profetas, que são os mensageiros de Deus, que trazem um recado de Deus, ao invés de chegar para você, para mim, para quem estiver nessa situação, e dizer, você está errado, olha,
Pelos frutos se conhece a árvore. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua árvore? Ninguém se levantou. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? É esse que é o homem de Deus? É essa que era a mulher de Deus? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, que o diabo quer fazer festa. Ele quer fazer festa. Assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la. Certamente esse é o dia que esperávamos. Achamo-lo e vimos-lo. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Ele continua, eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim o meu cerco, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absintos. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. A gente tem enfatizado aqui no blog, além da bondade, da misericórdia, da graça, a gente tem enfatizado que Deus é um Deus de oportunidade e que Ele não perde uma oportunidade, muito pelo contrário, Ele cria oportunidades para se revelar a cada um de nós naquilo que a gente está precisando, para falar conosco, para se revelar a nós. Ele cria as oportunidades, aproveita, ele fala, ele dá tempo, sabe? Aquela passagem lá, aquela armação que fizeram, levaram uma mulher adúltera, que estava adulterando sozinha, e levaram ela lá a perguntar para ele se era para apedrejar, e todo mundo já com a pedra na mão, doido para jogar pedra na moça. Lembra aquilo? O Senhor por 2 vezes abaixou a cabeça, baixou assim, dando tempo para eles caírem em si, porque a palavra diz que o Senhor escreveu no nosso coração a sua lei. Isso aí que a gente chama de consciência. A gente sabe que está errado. Tanto mais quanto a gente come pão. Tanto mais quanto a gente conhece minimamente a palavra. O Espírito traz a memória. Se você conhece, aqui não está falando de qualquer um, está falando do povo dele, a cidade dele, que ele criou, que ele fundou, que ele formou e que virou as costas para ele. Afastou a paz da minha alma,
esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. A nossa esperança, ainda que a gente esteja vivendo essa situação, a nossa esperança não seca, não perece. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está estendida. Há poder no sangue de Jesus. A gente já tem falado isso aqui no blog. Por mais comprometida que a pessoa esteja com o inferno, com o império das trevas, por mais a serviço do diabo que a pessoa esteja, tem volta. Tem volta. Não tem saída para mim, tem saída para você. Olha o mãozão que está aí do teu lado. Garra nesse mãozão aí, que tu muda de caminho. Ele tira você daqui, tirou do império das trevas e te traz para o reino do Filho do seu amor. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder. E se o Senhor está deixando você andar aqui, porque o diabo quer te levar para o inferno. O inferno foi criado por o diabo, para Satanás e seus seguidores. Então ele quer. Nós somos a coroa da criação, então ele quer tentar levar a gente junto. Mas se você ainda está aqui, passando por essa aflição toda, e ainda não foi consumido, é porque o Senhor está te dando tempo de ver aonde caiu e clamar por misericórdia. Nosso Deus é um Deus que está com a mão estendida e com o ouvido assim, ó, aberto. Pai, socorro! Me tira daqui! Fiz besteira! Tira do império das trevas e te traz para o reino do Filho do seu amor. Te traz para a graça. Mas você tem que querer. Tem que tampar o ouvido para esses falsos profetas que anunciam coisas maravilhosas em relação ao pecado. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha a consciência. Eles ainda não tinham a revelação que a gente tem hoje. Mas a consciência está aqui, escrita no nosso coração. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que pode me dar certeza, plena convicção de que tem saída desse buraco que eu me meti. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, mas é como um sufoco, mas toda manhã a misericórdia do Senhor se renova. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Para a alma que o busca, o Senhor é bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em silêncio. Por que em silêncio ainda? Porque se eu tiver que reclamar de alguma coisa, eu tenho que reclamar de mim. Filo porque quilo. Arco com as consequências. Então fecha a tua boca na murmuração. Abre a tua boca no clamor, sabe, na gratidão. Já vai agradecendo, mas eu ainda estou passando. Vai agradecendo porque a misericórdia dele é tão grande que tu ainda não foi consumido. Tu ainda está de pé.
Ela consegue respirar. Às vezes, mal, mas consegue. Tem alguém que não quer que você respire mais. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio, sem murmuração, sem jogar a culpa em outra pessoa. Mas é porque fulano, é porque ciclano. Olha para você, para as escolhas que você fez, as escolhas que eu fiz. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-te solitário e fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Suportar o jugo da mocidade. Lá discorre das paixões da mocidade. Suporta ali, fica firme, não se entrega, sabe? Ah, não, porque todo mundo faz, porque é assim, todo mundo fica rico, é mole agora, ficar rico é só fazer assim, pega um monte de mulher, pega um monte de homem. Senta solitário, fica quieto, fica na tua, aguenta firme. Porque o bom da mocidade é que ela passa. O melhor da adolescência é que ela acaba. Isso é bênção de Deus. Isso é muita bênção de Deus. Ela acaba, ela é ótima, mas acaba. Põe a boca no pó, talvez haja esperança para você que se entregou esse jugo todo, né? Que é o que está falando aqui, Jerusalém, que se entregou a essa corrupção, essa prostituição da alma, do espírito, do coração. Dá-lhe a face ao que te fere, farte-se de afronta, aguenta firme. Aguenta firme. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de você ficar botando a culpa em alguém, faz uma reflexão, olha para onde você caiu, aonde você pisou na bola, aonde você se desviou, sabe? Porque ninguém se desvia assim, é um negocinho muito sutil, que tu vê já mudou totalmente. Reflete e começa a pensar que aquele momento que você está passando ali, que é fruto do que você plantou, das decisões que você escolheu, começa a pensar e não é pensar teoricamente, mas é real. Começa a ver que ali você está experimentando de Deus. É aí, nessa aflição, fruto do que você fez, do que você escolheu fazer, do que você escolheu pensar, do que você escolheu alinhar no coração, você, eu, qualquer pessoa, nesse vale aí, esse é o vale da sombra da morte, porque é o vale da ausência de Deus, é a anteporta do inferno, antessala do inferno. Pensa que a misericórdia de Deus é tão grande que tem te sustentado e tem trabalhado no teu caráter, mesmo aí nessa situação. Deixa Deus falar, abre teu coração. Por isso fala, fica em silêncio. Ao invés de ficar... ouve, Senhor, fala. Corrige. É um privilégio ser corrigido por Deus. Corrige, ensina, fala, orienta. Me ensina. O que é que eu faço? Me dá do teu espírito, Senhor. Me capacita a viver cada dia, cada situação. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. De fé em fé, de fé em fé. Diz assim,
porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverteu o direito do Altíssimo, perverteu o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Você acha que Deus não está vendo? Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor não manda. Quem é que tem essa autoridade se o Senhor não der? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Não é, mas o mal procede do Senhor, procede. Satanás foi criado por quem? Os caminhos estão postos. Quem os estabeleceu? Quem tem todo o poder e toda a autoridade? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Não perdoaste? Não perdoou? Porque a gente não se arrependeu. Deus é bom. Deus não é bonzinho. Ele não vai te perdoar como os pais hoje que perdoam os filhos, que fazem um monte de besteira e menino. Se ele está dizendo que prevaricou, foi rebelde, o Senhor não perdoou, é porque ele não se arrependeu. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste para que não passe De nuvem te encobriste para que não passe a nossa oração. A nossa oração fica aqui. É a barreira. O pecado faz divisão. Lembra? Isaías 59? O pecado faz divisão, faz separação. Nossa oração não sobe. Sobre nós vieram o terror e a cova, a assolação e a ruína. Os meus olhos derramam torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem em minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Continua. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido, já era. Sozinho, tu não sai daí, nem eu. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos lamentos, ao meu clamor. Quando o lamento é o lamento dos meus pecados, das minhas prevaricações, das minhas rebeldias, quando o meu lamento é o lamento das escolhas que eu fiz, é um lamento de arrependimento, ele ouve. Antes não ouvia, lembra? Agora ouve. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Opa! Mudou. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Ouviste as suas afrontas, observa-os quando se assentam e quando se levantam. Como se escureceu o ouro
Como se mudou o ouro refinado, aquilo que era limpo, aquilo que era puro, que era refinado, precioso. Como estão espalhadas as pedras do teu santuário, pelas esquinas da rua, está tudo jogado por aí. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, agora são reputados por objeto de barro, obra das mãos do olheiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e não tem quem dê. Você se tornou mal. Porque maior é a maldade da filha do meu povo, o Senhor falando, do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como um momento, sem emprego de mão nenhuma. Os meus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham formosura de safiros. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto, mais do que fuligem, não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta de produto dos campos. As mãos das mulheres outroras compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação. Derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Foi por causa dos pecados dos seus profetas. Lembra que lá atrás a gente leu que os profetas traziam mensagens falsas? O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Os profetas traziam mensagens mentirosas. Não corrigiram, não ensinaram, não mostraram, não falaram. Sabe, como Naamã, que foi lá conversar com Davi. Davi, esse homem és tu, Davi. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, da maldade dos seus sacerdotes, aqueles que deviam falar do homem para Deus, aqueles que deviam cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas, tratar, orientar, ensinar, ministrar, fazer curativo, dar banho. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. O povo estava sofrendo por causa dos sacerdotes, dos profetas. O povo é reflexo daqueles guias que estão ali. Mas isso é tão interessante porque, embora exista isso, existe esse reflexo, existe essa, o sacerdote, mas hoje a gente vive, o véu foi rasgado, lembra? A gente tem livre acesso. Aqueles estavam na dependência total, ou quase total, dos profetas, dos sacerdotes. Hoje não. Se o profeta,
Se o sacerdote fala algo que não vem daqui, que não testifica aqui, eu continuo, você continua a sua caminhada com o Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Se Davi falou isso lá no Velho Testamento, dirá nós hoje, que temos o véu rasgado, que podemos entrar com ousadia, com confiança, no Santo dos Santos e falar com Ele: Pai, Papai, Paizinho, socorro, socorro. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramou no meio dela o sangue do justo. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar as roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam eles. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiam errantes, dizia-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Não estão nem aí. O inimigo não honra sacerdote. Esse sacerdote aqui, principalmente, o sacerdote e o profeta, que andam em conformidade com a vontade do Senhor, o inimigo tem medo. Mas esses que andam da forma como está descrito aqui, que Jerusalém estava andando, o inimigo não está nem aí. Não honra, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode nos livrar. Não pode. Não tem quem possa livrar. Só o Senhor. Só Jesus. Todo o poder, toda a autoridade na mão dele. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram cilados. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos: debaixo de sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade será consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Não fica nada em oculto, sabe? E não fica em oculto pela misericórdia de Deus. A misericórdia é misericordiosa. A graça é graciosa. Deus é bom demais. Porque se Ele não deixa que fique oculto, se vem os escândalos, se vem... É porque Ele quer limpar. É porque Ele está dando tempo para a gente ver onde a gente caiu e se consertar. Para a gente lamentar, como eu disse lá atrás, pelas prevaricações, pelas rebeldias, pelas escolhas erradas que a gente fez. Para a gente clamar por socorro a Ele, que tem poder para mudar a situação. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos. Não temos descanso. O jugo do diabo não é leve. Não é suave. O diabo não é manso, não é humilde. Ele
pisa é para arrebentar, é para humilhar. E se tu conheces o Senhor, mais ainda. Ele tem prazer. Sabe? Se ele mantém todo mundo debaixo do jugo, da opressão, mais ainda aquele que estava no caminho e se desviou. Aí ele, olha o que eu faço com teu filho, ó. Tem prazer, porque a briga dele não é com a gente não, é com o Senhor. A briga dele não é com a gente, porque se fosse, já tínhamos sido consumidos. A briga dele é com Deus, que não nos deixa ser consumidos, que nos dá tempo para nos arrependermos, para nos consertarmos, para recorrermos a Ele, clamarmos a Ele. Aí ele vai descrevendo a situação do povo. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai, Jesus! Caiu a coroa da cabeça, coroa da salvação. Olha que para perder a coroa não é mole não. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Fica cego, não entende, não percebe, não tem entendimento. Pelo monte Sião, que está assolado das raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. É a ti que eu tenho que recorrer. Por que te esquecerias de nós para sempre, Senhor? Por que nos desampararia por tanto tempo? Aí vem a oração. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Essa é a oração. Clamar por socorro. Senhor, me ajuda. Meu coração está tão endurecido, eu estou cego, escurecendo os meus olhos. O coração está doente, está empedrado. Me ajuda, me socorre na minha pouca fé. Converte-me a ti, Senhor, e eu serei convertido. Porque aquilo que o Senhor faz, está feito. Renova os meus dias como antes, quando eu dançava na tua presença, quando eu me gloriava em ti, quando eu me regozijava em ti, quando a minha maior alegria era te conhecer, era estar na tua presença. Renova. Essa é a oração. Olha, o livro de Lamentações está falando, para concluir aqui, o livro de Lamentações, ele está falando da situação absurdamente terrível que a gente chega quando escolhe andar sozinho, sem o Senhor. Sabe, tipo criança pequena? Ah, deixa que eu sei. Ah, larga minha mão que eu sei andar, eu sei fazer. E tropeça, e cai, e se machuca, se rala todo. O livro de Lamentações está mostrando isso, as consequências terríveis de se escolher andar sozinho. Se você vai andar sozinho, você vai andar no caminho errado. Porque aqui é o caminho, você vai escolher andar com a presença do Senhor. Aqui você não tem a ausência do Senhor, só quem experimentou a ausência do Senhor foi Deus, foi Jesus na cruz. Mas aqui você escolhe andar afastado dele. A misericórdia dele, a bondade dele é que te atinge aqui. Mas você, a tua decisão é colher os frutos da tua escolha. É que Deus é tão bom que mesmo você escolhendo o caminho errado, ele continua te abençoando. Porque
porque Ele quer que você seja liberto, Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você ande em paz, Ele quer te ver livre desse jugo do pecado, desse corpo de morte. Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer fazer a cidade florescer, virar um grande ajuntamento de festa, de alegria, de regozijo, de partir do pão. Por isso, Jeremias está falando, ao invés de ficar murmurando, botar a culpa nos outros, se é para isso, fica em silêncio. Mas olha para dentro, para as escolhas que você fez, vê aonde prevaricou, aonde errou, onde perdeu o caminho, perdeu a direção. E faz essa oração. Porque se as tuas forças, se o teu entendimento está cegado, as tuas forças, você não consegue entender, você não consegue discernir. Muita pressão, sabe, não sei nem por que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui, o que aconteceu? Grita por socorro, converte-me a ti, Senhor, e serei convertido. Renova os meus dias como antes, dias de alegria, ou como diz lá, como diz Davi. Eu vou terminar só com essa leitura. Como diz Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Pensa nisso. Vê se você precisa fazer essa oração. Vê se você precisa ajudar alguém com essa oração. Jesus te abençoe e te guarde. Até uma próxima oportunidade. Que teus caminhos sejam caminhos de paz, de alegria, de festa, pelo regozijo da presença do Senhor. Beijo grande.